Glória a Deus. Boa noite, igreja, graça e paz de Cristo, amém? Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor, livro aos Efésios, né? Apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo número 6, chuvinha abençoada lá fora. Eu tenho certeza que Deus também vai continuar com as suas bênçãos aqui dentro. Em nome de Jesus, glória a Deus. Efésios capítulo 6, nós vamos, esse tempo atrás nós estávamos meditando, estávamos falando sobre a armadura de Deus, né, a armadura que todo crente precisa usar. Falamos do capacete da salvação, não sei se você lembra. Falamos também da espada do Espírito. E nesta noite nós vamos falar, querendo Deus, sobre o cinto da verdade, amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 6, glória a Deus. O versículo de número 12 aqui para a gente começar. Efésios 6, 12, começa assim, ó. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, contra seres humanos, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então esse texto, ele começa dizendo para os nossos corações que todos me escutam? Estão ouvindo bem? Se não tiver, dá som, dá o fader, se não tiver ouvindo. Glória a Deus, aleluia, tudo certo? Daí, maravilha. E aí o texto ele diz, porque a nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta, aí começa a lista. Nossa luta é contra principados, potestades, contra espíritos malignos, ou seja, nossa luta é contra Satanás e os seus demônios. Essa é a nossa luta. E essa luta que o texto está falando, ela não é uma luta braçal, ela não é uma luta de discussão, ela não é uma luta de onde você dá socos, chutes, pontapés no inimigo. Não é essa, não é isso que o texto diz. Diz que essa luta é como naquela época, nas lutas romanas, né? Aquelas disputas de força, disputa para mover o seu oponente de lugar, mover o seu oponente da onde ele está, como se tivesse uma linha, uma faixa, e essa faixa, você tem a sua posição, o seu oponente tem a sua posição, então começa essa luta para remover você da sua posição, da linha, da onde você tem que ficar. O que eu quero dizer para você é que a nossa luta contra o inferno, a nossa luta contra o mal, ela não é uma luta de briga, mas é uma luta por posição. Então o que eu venho dizer para você aqui no nome de Jesus, não deixe a sua posição em Cristo, mantenha-se firme como filho de Deus e deixe o Senhor agir na sua vida, porque a vitória nós não vamos ter, a vitória nós já temos. A vitória nós não vamos conquistar, a vitória ela já foi conquistada na cruz do Calvário. Então qual é a nossa posição? Se é filho de Deus, por que as coisas não acontecem na sua vida? Eu sou filho de Deus, aleluia. Eu me mantenho firme na posição, eu não sou qualquer um, eu estou assentado à destra de Deus em Cristo Jesus. Eu estou no lugar juntamente com Cristo, eu estou no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente me guarda. Começa a liberar salmos sobre a sua vida. É exatamente isso que diz essa palavra. A nossa luta é uma luta de se posicionar, é uma luta de ficar firme
aonde Deus nos colocou, e hoje nós somos filhos de Deus, e nada pode nos separar, nada pode nos impedir essa vitória. Nós somos filhos de Deus, essa é a nossa identidade. Glória a Deus por isso, maravilha. Então o texto ele diz, né, que essa é a nossa luta. Agora, pastor Coutinho, como que eu vou me manter firme nessa luta? Como que eu vou manter firme nessa batalha? Como que eu vou manter firme? Aqui nesse capítulo 6, o texto vai falar como? Usando a armadura de Deus. Então como que nós vamos nos manter firmes? Firmes contra as ciladas do inimigo. Tanto que o versículo 10 diz assim, ó, se nós voltarmos aqui para o versículo 10, olha só o que diz o texto, ó. Diz assim, ó: quanto ao mais, ou seja, tem mais informações aqui, orientações para vocês. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí o versículo 11 diz: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então esse verso 11 é o verso chave para nós. Como eu vou me manter firme contra as astutas investidas do inimigo, contra as ciladas do diabo? Como eu vou me manter firme? Vestindo toda a armadura de Deus. Olha para quem está do teu lado, diga para ele assim, ó: vista com toda a armadura de Deus. Fala para ele. Não é com parte da armadura de Deus, mas é vestir com toda a armadura de Deus. Nós não podemos eliminar nenhuma das suas peças dessa armadura. Nós precisamos colocar toda a peça. Qual que são as peças, pastor? Sandálias do Evangelho da Paz, o cinto da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é toda a armadura de Deus. Amém, meus irmãos? Aí o texto, no versículo de número 15, vai dizer o seguinte, ou melhor, versículo 13, vai dizer: por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu prego aqui para você permanecer inabalável em nome de Jesus, e você vai permanecer se nós, eu e você, fizermos o que a palavra de Deus está pedindo. O versículo 14 diz: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. E aí o texto continua. Como a gente já falou já de capacete da salvação, e nós já falamos já da espada do Espírito, então nós vamos falar sobre o cinto da verdade. Então o texto está dizendo o seguinte: vocês têm que vestir o cinto da verdade. Coloque o cinto da verdade. O cinto no soldado romano não era algo para enfeitar a sua armadura. Não era algo, nossa, que legal, que bacana. O cinto tinha a sua função. E a função que me chamou muita atenção no cinto de um soldado romano é que o cinto, ele segurava a espada do soldado. Não basta você dizer, eu tenho a palavra, se você não tem a verdade, não vai dar certo. O que Deus está nos orientando aqui nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo? A verdade, é claro, é a verdade do Evangelho. A verdade, é claro, é a verdade que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Essa é a verdade. Quem é a verdade, pastor? Jesus Cristo responde, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e 3 pontinhos. Jesus é a verdade. Agora, o texto também, ele quer dizer aos nossos corações que existe uma verdade. A verdade, qual verdade? A nossa caminhada, a nossa vida, aquilo que falamos. A nossa vida precisa ser uma vida de verdade, onde a mentira tem que ficar longe, onde a falsidade tem que ficar longe, onde a falta de sinceridade tem que ficar longe. A verdade tem que prevalecer. A gente precisa cingir com o cinto da verdade, senão não vai funcionar, senão não vai dar certo. Deus é aquele que sonda os corações. Não adianta nós enganarmos todo mundo, mas Deus sonda os nossos corações. Então assim,
Pastor, prega para quê, pastor? Eu prego para que você tenha uma vida abençoada de sucesso. Eu prego para que a nossa igreja desenvolva, cresça. E como que é o crescimento da igreja, pastor? Pessoas saindo da imaturidade para a maturidade espiritual. Pessoas crescendo, pessoas avançando, pessoas maduras. Agora não adianta se a gente deixar a verdade de lado. Essa palavra verdade no grego também tem a ver com sinceridade. Essa palavra. Então a sinceridade na nossa vida não pode faltar. Ai, como eu quero adorar a Deus, e lá no fundo do coração não quer coisa nenhuma. Pastor, a vida vai crescer, a vida vai desenvolver, Deus vai abençoar? Não vai abençoar. Você está entendendo esse abençoar que eu estou falando? A nossa vida precisa ser uma vida dentro da verdade. Para quê? Porque o Deus que conhece os corações, o Deus que sonda os corações, que Ele possa nos abençoar. Deus enxergou Davi, um homem segundo o seu coração. No texto de Jeremias, capítulo 17, versículo 10, olha que texto maravilhoso para os nossos corações. Jeremias 17, 10. Travou? Eu vou abrir aqui então para ler. Jeremias 17, 10 diz assim, ó: eu, o Senhor, sondo o coração. Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. O que eu quero dizer para você, que a gente pode enganar todo mundo, mas existe um Deus que a gente não engana. E essa mensagem não é uma mensagem para jogar na tua cara, é uma mensagem para despertar você. A verdade precisa estar nos nossos corações. A verdade precisa estar nas nossas vidas, segurando as outras partes da armadura de Deus. A sinceridade tem que estar na nossa vida. Aquilo que nós falamos precisa estar alinhado com aquilo, com a verdade de Deus. Senão não vai funcionar. Quantas pessoas já não passaram pelo nosso caminho? Quantas pessoas já não passaram pelo ministério, pela igreja? Quantas pessoas a gente já não disse, ora, por que a vida não vai? Por que está acontecendo isso? E pessoas que foram embora, por quê? Porque não há uma verdade, uma sinceridade de coração. E se não existe uma sinceridade de coração, a vida não vai fluir. Com o Deus eterno não vai, porque o Deus eterno é justo, Ele sonda os corações, Ele prova os pensamentos. Deus enxerga lá dentro. Deus enxerga onde o homem não enxerga. A nossa vida tem que ser alinhada a isso. A nossa vida cristã deve ser alinhada a essa verdade, a verdade da palavra de Deus. A nossa vida não pode ser uma vida de mentira. A nossa vida tem que ser uma vida de verdade. Aquilo que nós falamos tem que ser verdade. Aquilo que nós declaramos tem que ser verdade. Aquilo que nós dizemos precisa ser verdade. Ó, que bom estar aqui. Lá no fundo do coração é bom nada, não está com fim. Nossa, que bacana te ver, prazer em revê-lo. Lá no fundo, prazer coisa nenhuma. Pastor, isso não vai dar problema nenhum. Isso dá problema. O Deus que sonda os corações, se eu e você, como crentes em Jesus Cristo, vivermos uma vida de sinceridade, pode ter certeza que Deus vai abençoar as nossas vidas. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza que nós vamos permanecer firme na fé, se a gente permanecer na verdade. Não tem como. Olha para quem está do teu lado e fala para ele assim, ó, coloque o cinto da verdade, fala para ele. Não pode ficar de fora. Querido irmão, não é o cinto da falsidade, é o cinto da verdade. É o cinto da verdade. Não vai funcionar, não vai dar certo. Um dia eu encontrei faz muito tempo um rapaz, e ele disse que estava indo em certa igreja. Eu falei, que legal que você está indo lá, está gostando? Ele falou, não, na verdade eu não gosto. Na verdade, eu falo isso no meu livro, na verdade eu estou indo lá por causa de uma menina que eu estou namorando. Olha só como que é a vida.
Deus, preste atenção aqui, queridos irmãos, Deus sabe da real intenção dos nossos corações, não vai dar para enganar. É muito melhor eu e você nos alinharmos, é muito melhor eu e você grudarmos a verdade, do que a gente ficar vivendo num caso como essa pessoa. Na sua conversa com o seu chefe, na sua conversa com a sua esposa, na sua conversa com o seu esposo, na sua conversa, precisa tudo ter a verdade de Deus. A verdade, João 8,44 vai dizer que Satanás é o pai da mentira. Efésios vai dizer, Paulo em Efésios vai dizer, não mintam uns para os outros. Por quê? Porque vocês agora fazem parte do mesmo corpo. Vocês fazem parte, ninguém agride o próprio corpo, a não ser que não esteja em sã consciência. O que o texto está dizendo é o seguinte: não mintam uns aos outros. Tanto que quando a palavra de Deus fala sobre aquele que inventa mentiras para prejudicar o outro, né, seria a calúnia, a palavra de Deus diz que Deus detesta a pessoa que faz isso. Quantos estão entendendo? Diga amém. A nossa vida precisa ser uma vida de verdade, o cinto da verdade não pode sair das nossas vidas. Agora olha que coisa linda que Deus fala aos nossos corações. Deus fala o seguinte: eu sondo, no texto que está aqui atrás, eu sondo, eu provo os pensamentos para retribuir, para dar segundo as suas ações. Isso conforta muito os corações. Por quê? Os nossos corações, porque as pessoas podem julgar a sua intenção, as pessoas podem julgar, só que Deus sabe realmente qual é a sua intenção, e Deus tem abençoado aqueles que caminham na verdade. Aí eu não quis dizer isso dessa forma, mas lá no fundo sabe que quis dizer isso para magoar, para chatear. Quantos estão entendendo? Gente, o nível é muito maior. Quantos querem crescer na graça, crescer no conhecimento? O nível é muito maior. O nível é muito maior. Você pode chegar: pastor, estou imensamente alegre. Glória a Deus, já falaram isso para mim. Pastor, Deus, estou imensamente alegre. Pastor, é uma bênção estar aqui. Mas no fundo fazia tudo o contrário. A verdade precisa estar nos nossos corações. É isso que nós temos que entender. É isso que a gente tem que ficar no nosso coração. É uma parte da armadura que não pode faltar. Porque se faltar, meu irmão, como eu te disse, o cinto segurava o quê? A espada. Se não tem verdade, não, pastor, o inimigo está vindo, eu vou usar a espada. Onde está a espada? A espada não tem cinto, não tem verdade. Cadê a espada do Espírito? O Espírito Santo não vai ficar num lugar onde não há verdade. O Espírito Santo não vai operar, não vai abençoar aonde não tem verdade. A verdade precisa estar nos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Olha só que texto lindo: eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos. Outra coisa que prova os pensamentos é a própria palavra de Deus. Ela vem trazendo luz, como o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela no meio das trevas, ela dá luz, ela traz clareza, ela ilumina as nossas vidas. Nós precisamos da palavra de Deus. Agora, junto com a palavra de Deus, a gente precisa do quê? Da verdade. Esse é o ponto que nós vamos tocar aqui. Esse é o ponto que nós vamos ficar aqui. A verdade. A verdade, a verdade. Que alegria que te ver, te amo, no fundo te odeio. Não dá certo. Não faz parte do nosso ser como cristão. Não faz parte. Ai, pastor, Jesus deu um beijo em Judas e chamou de amigo. Que falsidade. Não, misericórdia. Jesus nunca foi falso. Jesus nunca pecou e nunca errou. Nunca. Era o amor mesmo, era a graça em pessoa, manifestando mesmo. Olhando alguém que ia trair, ele diz ainda que é amigo. Esse é o exemplo, né? Jesus Cristo. Quando ofendido, não retribuía com ofensa, mas se entregava a Deus, aquele que julga com justiça. Tudo que ele fazia, ele se entregava a Deus. Tudo que ele fazia, tudo que faziam para ele, toda a perseguição, o que ele fazia? Se entregava a Deus. Vamos lá para 1 de Pedro, capítulo de número 2. Quantos estão recebendo a palavra de Deus?
1 de Pedro, capítulo 2. Glória a Deus. Versículo de número 22. Olha lá o que diz, ó. 1 de Pedro 2, 22, diz assim o texto: ele, se referindo a Jesus, não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Fala para quem está do teu lado, fala assim, ó, no nosso mestre não foi encontrado engano na boca dele. Fala para está muito claro aqui nesta noite que a palavra está dizendo o que deu som dos nossos corações, sim ou não? Não adianta, não vai adiantar. Nossa, que prazer estar aqui nesse culto, nessa igreja. Deus sabe que eu tenho buscado. Um dia alguém me disse: Deus sabe que eu tenho feito tudo certo. E eu fiz uma pergunta: Deus sabe mesmo? Ele abriu uma gargalhada. Não, falsidade. Como que Deus vai operar? Como que Deus vai agir? Não, nosso Deus vai agir na justiça. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Versículo 23 diz: pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Ele se entregava, ele não colocava nem as coisas na mão de Deus, do Pai, ele colocava a vida dele na mão do Pai. Eu vejo pelos olhos da fé você colocando a sua vida nas mãos do Pai, e eu também. Olha para quem está do teu lado e diga assim, ó, na oração Deus tem o raio-x todo de você. Fala para ele. Porque geralmente, posso falar tudo? Porque geralmente, eu vou colocar nós para ficar educado, mas porque geralmente nós procuramos um amigo ou um irmão para falar do nosso lado das coisas, da briga que aconteceu, e nós não vamos falar com Deus. Não sei se você entendeu. Quando ficamos magoados, quando ficamos chateados, por que a gente vai falar com uma pessoa e muitas das vezes a gente não vai falar com Deus? Por quê? Porque Deus sabe o que aconteceu, Deus sabe o que está no coração, Deus sabe tudo, porque Ele prova os pensamentos. Quando você fala com um amigo, com alguém, você conta a sua versão, a sua parte, você pode manipular aquela pessoa. E quando você consegue manipular, às vezes você fala, você que eu falo, a pessoa fala, amém? Mas nós todos estamos recebendo a palavra, amém? Nós falamos, que bacana, alguém abraçou a minha ideia. Só que, se está fora da verdade, não vai ter bênção, não vai ter vitória. Quantos estão entendendo? O que você prefere? Ter milhares de pessoas abraçados com a sua versão e com a sua história e não ter a bênção? Ou ter todo mundo talvez não te entendendo, mas tem Deus que te entende, que está contigo, que está na verdade? Eu prefiro o Senhor, amém? Eu prefiro o Senhor, até porque o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? É algo que a gente precisa alimentar a nossa fé. A nossa fé é do que? Deus está vendo todas as coisas, Deus sabe o que está fazendo. Senhor, eu me entrego a Ti, Senhor. Então por isso que não adianta chegar no Senhor, meu Deus, Tu sabes. Eu sei mesmo como que é a sua vida. É um raio-x, eu conheço tudo, eu provo os corações. E aqui eu não estou falando para pessoas que estão lutando contra as suas limitações, estão buscando a Deus para melhor. Eu estou falando de pessoas que estão com um coração, com engano, com hipocrisia, com mentira. E em nome de Jesus Cristo, isso não é para ninguém aqui. Essa palavra é para todo mundo aqui, não é para alguém específico. A pregação é a palavra de Deus em conjunto. Eu estou olhando para vocês, mas eu estou dizendo para a nossa igreja, ensinando a nossa igreja, dizendo o seguinte: não adianta, se não houver sinceridade, não vai ter bênção, crescimento, não adianta, não tem jeito, não tem jeito. Imagina só como vocês reagiriam se vocês tivessem um pastor, ai, coisa linda, ai, eu amo você, Deus abençoe. Se eu fosse assim, oh, Deus abençoe, nossa, que bucha ficar aqui, nossa, odeio essa pessoa. Seria legal? Seria bonito? Seria bacana? Não.
Seria terrível, né? Nossa, oi, queridinhos, lindos de Jesus, dá um beijo aqui. Nossa, como eu amo estar aqui com você. Nossa, aqui, ó. Eu estou por aqui, gente chata, tudo chato. Aí Deus olha lá de cima. Quem está entendendo isso? Deus olha lá de cima. Eu quero dizer para vocês o seguinte: vale a pena ser crente no oculto, vale a pena ser crente no secreto, vale a pena ser homem e mulher de Deus, porque isso vai manifestar na vida lá fora. O Deus que te vê sendo crente no secreto é o Deus que vai te abençoar, te honrar publicamente. Então invista no secreto. Ninguém está vendo, pastor, que eu estou devolvendo o troco aqui, que veio a mais. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo e vai trazer bênção. Você que vai, eu vou preparar aqui um lanchinho para você. Vou lá, cair a faca no chão. Não está vendo mesmo? Estou aqui, Deus está vendo. Seja sincero em tudo. Em tudo. Porque o Deus que prova os corações é o Deus que vai trazer bênção para as nossas vidas, para a nossa casa. Não adianta ser legal, bacana na coletividade de ajuntamento, tem que ser no coração. Fala para quem está do teu lado: Deus quer uma transformação no coração. Não adianta, não adianta. Como que vai fluir? Como que vai fluir algo? Como que vai fluir algo espiritual na nossa vida, né? Se lá atrás, lá na casa, está assim, na vida do pastor, na vida da liderança, como vai fluir? Não vai fluir não. Que nem aconteceu um dia que uma criança, o pastor, né, foi visitar uma família, e o pastor estava sentado na janta, e o menininho o filhinho chegou e começou a olhar de um lado e do outro do pastor, de um lado e do outro. O pastor disse: uai, o que você está olhando assim, menino? O que foi, garoto? Ele disse: não, eu estou vendo porque o meu pai falou que o senhor é duas caras. Deus vê tudo aquilo que é. Aqui a pregação não tem nenhum intuito de falar a respeito de mim. Eu só quero dizer que espiritualmente falando não vai fluir se você está assim na sua liderança. E assim em tudo. Vou mudar aqui, porque às vezes você não recebe, porque você acha que eu estou dando indireto. Você sabe que eu nunca fui assim, nunca serei assim. Mas vamos mudar então. Você está lá no seu emprego, seu patrão deu, e você está lá, lepe, mandando ver nas costas do patrão. Deus está vendo todas as coisas. Quem está entendendo isso? A verdade, está com o cinto da verdade? Não, está faltando uma peça dessa armadura. E se está faltando uma peça dessa armadura, existe então um espaço, uma brecha, onde o inimigo vai querer agir. Não vai ter então desenvolvimento, crescimento, prosperidade, não vai ter graça de Deus. Por quê? Porque a armadura tem que estar completa nas nossas vidas. Repito o texto de Jeremias, que nós vamos colocar 17, versículo 10, que diz: eu, Senhor, sondo os corações, eu, Senhor, provo os pensamentos. Olha lá, para dar, né, a cada um segundo os seus caminhos. Eu vejo pelos olhos da fé, por isso que eu prego. Eu vejo pelos olhos da fé, você olhando lá dentro no seu coração, você olhando para você, como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 11, examine, pois, o homem a si mesmo, você não olhando mais para a vida do outro, o que o outro precisa mudar, deixa Deus trabalhar na vida do outro e deixa o pastor cuidar da vida do outro, pode ficar tranquilo, olha para a sua vida e veja no seu coração se lhe falta verdade em algum aspecto, em alguma área da sua vida. E você fazendo isso, Deus vai começar a alinhar, Deus vai começar a trabalhar no seu coração, Deus vai fazer, e o que vai acontecer? A palavra de Deus está dizendo o quê? A palavra de Deus está dizendo que Deus, segundo o Senhor retribui, cadê? Para dar, para retribuir, em outras traduções, cada um segundo os seus caminhos. Se no seu coração há verdade, se no seu coração há sinceridade, pode ter certeza que existe uma bênção, vitória da parte de Deus para chegar na sua vida, na sua casa.
Ainda que as pessoas dizem, olha só, hein, o que está acontecendo? Por que tantas bênçãos e vitórias na vida dessa pessoa? É que essa pessoa se alinhou com a verdade, comprou a verdade, não abriu mão da verdade, moldou o seu coração com a verdade, e ele passou a amar a verdade, e aí Deus vai começar a fluir e abençoar a vida dessa pessoa. Você vai ser abençoado no trabalho, vai ser abençoado na família, vai ser abençoado na escola, vai ser abençoado na faculdade, vai ser abençoado na igreja, no ministério, vai ser abençoado. É lá dentro, é no nosso coração, é lá dentro, é lá dentro, lá dentro. Senhor, tu sabes, fala que eu te escuto, Senhor. Eu faço a tua vontade na minha vida. Basta uma situação acontecer, Deus falar, assim eu quero dessa forma. E como Deus fala, pastor? Às vezes usando uma situação, você vai fazer isso. Não, Senhor, não. Será que nós estamos dispostos realmente a fazermos a vontade de Deus? Essa é uma pergunta que fica nos nossos corações. Porque nós oramos, Senhor, faça a tua vontade. E quando Ele faz, quando Ele executa, a gente fala, meu Deus, dessa forma, Senhor. Só que eu quero te lembrar de algo, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A vontade de Deus pode doer no momento, mas a vontade de Deus é perfeita. E Deus tem a vontade dele na sua vida. E eu quero acreditar, por isso que eu prego, que o seu coração, a verdade, a sinceridade no seu coração. E pode continuar desse jeito. Pastor, mas todo mundo está enganando, pastor. Todo mundo está fazendo, e parece que tem gente que engana, e parece que está crescendo. Quem disse para você ficar olhando para essas pessoas? Quem te ensinou a olhar para essas pessoas? A palavra de Deus diz para você olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Olha para Jesus. O negócio é você e Deus, amém? Tem muita gente que você já viu aí parecendo estar crescendo, de repente a casa cai. Sim ou não? Sim, fica com Jesus. Fique com Jesus, cuidando daquilo que é teu, daquilo que Deus colocou na tua mão, daquilo que Deus tem te abençoado. Comece a agradecer, comece a te louvar. Não faça comparações. Não faça comparações, não precisa. Não precisa. Seja feliz com aquilo que Deus te deu. A palavra de Deus diz, sejam gratos. A palavra de Deus diz, deem graça em todas as coisas. Em todas as coisas, deem graça. Agradece a Deus pela salsicha que tem para comer na hora do almoço. Agradece a Deus o torresminho que tem para comer na hora do almoço. Quem gosta de torresminho aí? Dê graça pela feijoada que você vai comer amanhã. O Tony recebeu. E tem coisas que você, irmão Tony e demais irmãos, tem coisas que você agradece. Quando Deus vê uma satisfação, uma alegria no seu coração, Deus ele tem um prazer, eu vou derramar mais na vida desse. Deus, eu prego para que Deus tenha prazer na sua vida. Eu prego para que Deus fale que nem Ele falou com Jesus, aí o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Meu irmão, pastor, isso não é possível, pastor. É possível sim. Não é possível se você ficar ouvindo a voz do inimigo. A voz do inimigo quer sempre falar, ninguém gosta de você, você é desse jeito, você não muda, você não merece coisas boas, você não. E aí você pensa o quê? Quer saber de uma coisa? O inimigo parece que está certo. Não, você não é isso que o inimigo está dizendo. Você tem que pensar como a Bíblia diz que você é, e aí você vai viver diferente nessa terra. Eu não vou ser amargo, eu vou ser feliz, alegre. Por quê? Porque eu estava perdido e Jesus me encontrou.
Jesus me encontrou, Deus é fiel, eu pertenço agora à família de Deus, eu sou da família de Deus agora. Eu não sou aquilo que eu estou olhando no meu bolso, eu sou aquilo que Deus fala. Eu sou próspero em Cristo Jesus. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre para me enriquecer. Eu tomo posse dessa palavra, eu recebo. Se eu recebo essa palavra, eu não vou ser mesquinho, eu não vou ser mão de vaca para ser direto, aleluia. Eu não vou dar porque senão vai faltar, não, eu sou próspero. E eu vou liberar aquilo que é do Senhor, e eu quero liberar aquilo mais que Deus colocou na minha vida, porque é semente, Deus colocou essa semente na minha mão, e eu vou liberar. Eu sempre conto para vocês que quando eu liberei aquilo que estava na nossa mão, como Deus abençoou o nosso ministério. Quando eu dei aquelas cadeiras para a pastora de Pau Sul, e Deus, o legal é que Deus conhece o coração, isso me traz um refrigério, uma confiança enorme ao ler e ouvir essa pregação, que Deus sonda o nosso coração, as nossas intenções, e sem interesse nenhum. O interesse foi de ajudar, de fazer, meu Deus do céu, toma, e de repente Deus falou, que? Como se Deus tivesse impressionado, né? Ele já sabia de tudo. Mas é só para você entender, amém? O que? Você fez isso, meu filho Carlos? Então receba. As janelas dos céus se abriram. Aleluia. Deus sabe, desde o início desse ministério até agora, a intenção do meu coração, e por isso Deus tem nos abençoado de forma extraordinária. E esse nos abençoado, eu não me refiro a mim e a Graciele, eu me refiro à Igreja Pleno Evangelho. Deus conhece, Deus sabe daquilo que está nos nossos corações, e Ele retribui, Ele dá. Vale a pena, meu irmão e minha irmã, vale a pena buscar a Deus com sinceridade. Você não vem para a igreja porque a sua esposa diz para você vir, ou vice-versa, né? Você não vem porque seu esposo diz para você vir, e aí você vem para agradar, mas você não está nem aí para o culto. Não, venha, busca o Senhor com sinceridade, e o Senhor te honrará. Deus é fiel. Deus é fiel para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mas a verdade tem que estar nas nossas vidas, amém? Glória a Deus, a verdade. Eu não prego aqui para você ser do tipo, nossa, que roupa feia. Estou sendo sincero, o pastor pediu. Não. Olha para quem está do outro lado e fala assim, não. Fala para ele, não serei assim, fala para ele. Embora sua roupa esteja brincadeira. Fala para ele, não, sinceridade não é dessa forma não. É algo lá dentro, é ser intencionalmente bem. Amém? É no coração. Deus sonda o coração. Deus vê tudo, irmão Alex. Deus mandou uma mensagem, irmão Alex, você é uma benção. Aí no meu coração fala, rapaz, esse cara... Você acha que Deus vai? Não. Vai, é uma bênção. Tem gente que acha que não há diferença daquilo que nós falamos. Tudo dá diferença. Você está lá na lanchonete. Aonde você está? Eu estou em casa. Não está, você está na lanchonete. Pastor, isso é coisa pequena, não dá diferença. Vai dar diferença na sua fé. Nem você vai acreditar em você mesmo quando você precisar falar. Que dia que você vai me pagar? Eu vou te pagar dia 10. Mas na intenção, é só o dia 20 que eu vou pagar. Lá no coração. Quem está entendendo isso? E tem gente ainda que fala, você vai pagar? Vou. Que dia? Dia 8. Em nome de Jesus. Coloca o nome de Jesus aí não, irmão. Não faz isso aí não. Não, pastor, não. Não, porque tem que ser seu sim, sim, seu não, não. O que passar disso é procedência marido. Não precisa você falar em nome de Jesus. Está engrossa a voz ainda. Não precisa não.
É que nem um vídeo que eu vi, achei legal. Falei, rapaz, que carro bacana, eu vou financiar em nome de Jesus. Jesus aparece, não, não. No meu nome? Não, no meu nome não. Você já arrebentou com o nome da sua mãe, você vai falar no meu nome? Não. Sai fora. Fala para quem está do teu lado, fala assim, ó, aí no teu coração tem que ter a verdade. Senão não vai funcionar, irmão. Fala para ele. Estamos bem claros nisso aqui? Está bem entendido? Então o que é para fazer? A partir dessa mensagem, o que é para fazer? Eu vou ser mesmo quem eu quero ser. Tranquilo. A decisão é tua. Ou os sábios acatarão a mensagem e eles vão dizer, não. Deu som dos corações, pastor? Sim, irmão, deu som dos corações. Então tá, se deu som dos corações, eu quero ver como que eu estou lá dentro, no meu coração. Ao chegar para alguém e dizer para alguém, nossa, rapaz, o que foi, minha irmã? Rapaz, eu fui abrir a torneira hoje, cara, não saiu água, cara. E a água acabou acabando em casa e situação difícil. Por que você está falando isso para ele? Qual a intenção sua? Tira a roupa espiritualmente de uma vez. Não, eu estou falando mesmo para Deus tocar. Deus tocar? Não. Eu me lembro que quando eu passei por muitas dificuldades, nem meu pai e minha mãe sabiam, porque eu não abria isso para eles. Edivaldo fica até chateado, porque no bom sentido, porque ele ia em casa, tomava café em casa, e ele não sabia aquilo que eu estava passando. Ele falou, pastor, eu queria saber para poder ofertar, para poder contribuir. Mas o senhor nunca falou nada? Não falo. Sugerindo coisas. Por isso que quando é para a gente fazer, a gente já vai direto já. Amém? Que nem aquele dia, né? Vamos comprar um climatizador. Aleluia, glória a Deus, vamos pagar agora. Aleluia, foi uma benção, 5 minutos, toda a oferta. Não precisa ficar dando volta. Igreja, sabe? Não precisa. Já chega de uma vez. Deus conhece os nossos corações. Deus sabe das nossas intenções. E isso é poderoso. Que o seu coração esteja alinhado com o coração de Deus. Que o meu coração, que os nossos corações estejam alinhados ao coração do Senhor. E se Deus tiver que fazer algo na nossa vida, não vai fazer porque nós forçamos a barra, mas porque Ele, na sua imensa mão poderosa e maravilhosa, fez aquilo que Ele queria fazer. Quem está entendendo, diga amém. Né? Nossa, pastor, sabe, meu Deus, onde alguém me disse, eu não sei porque Deus me chamou, e pastor fica citando as histórias. Eu tenho bagagem pastoral para quê? Para ficar guardado para mim ou para passar adiante? Deixa eu contar as minhas histórias. Eu não sei porque Deus me chamou, tudo para me induzir a algo. Você não, a pessoa pode me enganar, outro pode me enganar, mas não engana a Deus. Uma hora a conta chega. E quando chega não precisa ficar com dó. Tadinho, tadinha. Não, tadinho, coisa nenhuma. O Deus que vê no coração, Ele dá ali, para cada um segundo os seus caminhos. Tem gente que no coração não tem um coração sincero, não tem um coração na verdade. E quando ele colhe as coisas ruins, a gente fica, vamos ajudar. Deus vai falar, tira a mão, não ajuda, deixa eu tratar com quem eu quero tratar. Porque às vezes a gente é meio que esquisito. A gente é meio bom demais, às vezes, ou não é? A palavra de Deus diz que quem fechou a porta da arca foi o Senhor. Porque se deixasse no controle de Noé, era capaz de Noé abrir para algumas pessoas entrarem. Quem está entendendo isso? E Deus fecha. Noé, tiveram tempo. Deixa comigo.
Você ficou aí mais de 100 anos falando, ei, deixa comigo. Tem pessoas que não dá para a gente ajudar, é tratar de Deus. Quem está entendendo isso? É por isso que você tem que pedir direcionamento de Deus para quem você ajuda ou não. Você tem que pedir direcionamento. Senhor, ajuda ou não ajuda? Pastor, mas ajudar é simples, é fácil, pastor. A Bíblia diz para ajudar, a Bíblia também diz para pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho. Me explica isso. Existem momentos certos para ajuda, porque às vezes pessoas não mandam com sinceridade. A hora que a conta chega, não sou eu que vou colocar a mão para ajudar. É tratar de Deus. Quantos me entendem? Diga amém. Finalizo contando a parábola das 10 virgens. Quem lembram? As 10 virgens, as 10 tiveram oportunidade para comprar o seu azeite. As 10. Só que 5 eram loucas, não compraram o azeite, quiseram dormir. E 5 prudentes, eu vou estocar o azeite, porque o noivo pode chegar a qualquer momento. Quando o noivo chegou, as que estavam com azeite, opa, que maravilha, começaram a sair. E as outras 5, nossa, não vai dar tempo de comprar azeite, me empresta o azeite de vocês, para uma parcela, para uma fatia da geração de hoje. Não estou falando toda, porque eu não faço parte dessa geração que eu vou citar, nem você. Mas para uma fatia dessa geração vai dizer o seguinte: nossa, não pode emprestar um azeite, que crente que é você. Não vai emprestar mesmo, que você teve o seu tempo. Então como que você vive de forma imprudente? De forma que você não se planeja, e a hora que as coisas ruins acontecem, você quer me colocar como na obrigação de te ajudar? Não! Quem está aí, diga aleluia. Não! Mas por que Deus dá oportunidade para uns e para outros não? Pessoas têm as suas oportunidades, pessoas perdem as suas oportunidades. Posso contar uma para você? Ok. Lá quando eu estava lá na igreja do pastor João, precisando de emprego, eu me lembro que uma empresa, nem sei se existe ainda, a empresa Eringer ou Eringer, não sei como que fala, mas você entendeu. É a segunda? Eringer, é isso aí? Primeiro? É? Ok. Eu tenho uma vaga à noite para você. E eu já falei, vou perder culto de oração. Lá no pastor João, eu não era pastor, eu era um novo convertido. Eu disse, eu vou perder culto de oração. Pensei comigo, eu vou perder os dias de culto, eu vou perder... agradeço, mas eu não aceito. Você é doido. Precisa de trabalho, rapaz. Inconsequente não. Eu não queria perder a oportunidade que Deus colocou na minha vida. E graças a Deus eu não perdi, porque se eu tivesse perdido eu não estaria aqui. São oportunidades. Há quem diz que a oportunidade, que a bênção é um careca com um tupete na frente. Se ele passar, você já não gruda mais. Então você tem que grudar a oportunidade na frente. Ah, vem cá, abençoado. Aqui, assim. Mas tem oportunidade. Posso falar tudo, sim ou não? Estou tentando terminar. A oportunidade está escancarada na frente. A oportunidade Deus colocou. Pode passar. Deus dá oportunidades. Deus dá oportunidades. Deus vai te fazer um grande pregador da palavra de Deus, aleluia, glória a Deus. E você pensa o quê? Que os convites vão começar a chegar, que tudo vai começar? Não! Não é assim que acontece. As coisas de Deus começam de baixo. Se você não entende o baixo, você não entende o começo, o que você faz? Dispensa. É o crente Ló, que olha para Sodoma e Gomorra, que Campinas lindas, verdes, uau, é para lá que eu vou, cai em Sodoma e Gomorra. Você não pode andar por vista, você tem que andar por fé. Quem anda por vista perde as oportunidades. Quem anda por fé gruda as oportunidades que tem. Olha para quem está do teu lado, por que está olhando tomar água? Fala para ele assim, receba a palavra. Fala para ele, fica esperto com o careca com o tupete.
Com 26 anos de idade comecei esse ministério. Se eu não tivesse começado, acabou, perdeu tempo. Chamado de Deus é contagem regressiva, perdeu tempo. Deus chamou, eu tenho isso para você. Se 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, pega, gruda, pega. Não grudei porque não foi feito o convite conforme eu mereço, né? Não, eu não chamei porque a convocação de Deus não foi da forma que assim que o meu nível. Uma parcela da geração de hoje. Estou te chamando aqui, meu filhinho amado. Está aqui o tapete vermelho, a aguinha de coco e algumas coisas na prateleira. Você pode ficar. Tem bombons, tem coisa e eu estou te chamando. Não, para com isso. Deus está chamando, eu quero você. Você quer? Envia-me a mim, ó Senhor. Aleluia. Olha para o seu irmão que vai aproveitar as oportunidades que Deus coloca e fala para ele assim, ó: guarde isso. Deus é fiel. Que eu e você não desperdiçamos as oportunidades que Deus coloca. Me chamam para pregar qualquer lugar que for, qualquer lugar. Um dia eu ouvi alguém, olha que terrível: quando você vai pregar, se a igreja tiver poucas pessoas, nem tire foto para não mostrar você nesse nível. Não, quando você for pregar a igreja grande, aí você tira foto. Deus vai abençoar um cara desse? Não vai. Uma hora a conta chega. Desde 2008 pregando em muitos lugares da nossa cidade e pela região aqui. Enquanto eu estava vindo hoje e essa chuva caindo, né, no carro, eu me lembrei de moto tomando chuva. Glória a Deus, eu não tomo mais chuva. Cheguei na igreja, estou pregando sequinho hoje, aleluia. Um dia eu preguei molhado, estou pregando sequinho de chuva, mas cheio do óleo. Deus me mergulhou no óleo nessa noite, amém? Como diz um pregador. Glória a Deus, pela fé, amém? Fica de pé no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Cutuca quem está do teu lado, fala para ele assim, ó: olha para o teu coração, irmão, fala para ele. Que eu vou olhar para o meu, fala para ele. Seja sincero diante de Deus e Deus vai te abençoar, fala para ele. Conte com a verdade sempre, fala para ele. Que Deus tem coisas grandes para você. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos agradecer ao Senhor por essa mensagem, depois nós vamos adorar a Deus. Pai querido e amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pelo seu grande amor, por sua fidelidade, obrigado por sua palavra em nossos corações. Muito obrigado, Espírito Santo, obrigado por ter falado conosco. Senhor, continue transformando as nossas vidas, continue, ó Deus, fazendo o teu querer nas nossas vidas. Eu te agradeço pela nossa igreja, eu te agradeço pela vida dos nossos irmãos e irmãs, membros dessa igreja, visitantes. Senhor, que a tua bênção continue sobre a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, que ele, Senhor, possa te buscar verdadeiramente, Senhor, que ele possa te buscar com sinceridade, ó Deus, até porque o Senhor sonda os corações, é o Senhor que prova os pensamentos e é o Senhor que vai retribuir conforme, Senhor, as nossas ações. Em nome de Jesus Cristo, que essa parte, ó Deus, da armadura, a verdade, o cinto da verdade, ela permaneça nos nossos corações, nas nossas vidas, e que possamos crescer sempre na fé, crescer sempre no conhecimento do Senhor. Graças eu te dou por esta noite de sexta-feira, graças eu te dou por essa mensagem, graças eu te dou por sua bênção nessa sexta-feira, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém e graças a Deus.